Quero falar agora sobre o Corinthians e as últimas do mercado. Neto, goleiro do Botafogo, e Malcom, atacante do Al Hilal, tem sido alvo de muitas especulações. Quero começar falando sobre o Malcom. O ex-atacante do Timão era o jogador indicado pelo Careca Bertalha, um influenciador que cobre o Corinthians. Ele chegou a dizer que o Corinthians tinha a intenção de trazer um jogador de enorme nível que atuava no mundo árabe. Esse jogador era o Malcom, não houve tempo hábil, o Corinthians afirmou que não daria para avançar nessa negociação. A única chance de o Malcom ser contratado é se houver um impedimento da continuidade do Campeonato Saudita. Você sabe que há um conflito que envolve Irã, Israel, Estados Unidos e vários países pela região. O Campeonato Saudita segue rolando, diferente, por exemplo, do campeonato no Catar. E diante desse cenário, hoje a expectativa em relação à contratação do Malcom é muito pequena, para não dizer zero. Em relação a Neto, goleiro que pertence ao Botafogo, currículo bem legal, com passagem por vários gigantes do futebol europeu. Mas no Botafogo o Neto tem sido uma negação. Falha, após falha, até que o Neto deixou inclusive, de ser relacionado para as últimas partidas. Jogador que custa R$700 mil por mês, foi oferecido ao Timão. Vale a lembrança de que o Corinthians não conseguiu fechar a contratação do João Ricardo. Ele foi submetido a exames médicos. 2 especialistas contratados pelo Corinthians não recomendaram a contratação do goleiro, que passou recentemente por uma cirurgia no ombro. O Corinthians desistiu de fechar com o João Ricardo e está em busca de um reserva para o Hugo Souza, reserva que pode virar titular caso o Hugo seja negociado na metade do ano. O Neto é uma possibilidade. Queria contar que Bertinato, goleiro da Portuguesa, é outro nome que agrada. Definição deve acontecer nas próximas semanas. Vale a lembrança de que atletas que disputaram estaduais podem ser contratados até 27 de março. A saideira sobre o Timão, polêmica, especialmente nas redes sociais. Bidu, que tem jogado bem e tem sido alvo de clubes do exterior, tem apenas 20% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians. Tudo porque lá atrás, quando foi comprado do Guarani, ele chegou com esses 20%. E havia a possibilidade de o Timão adquirir mais 50% caso o atleta disputasse pelo menos metade das partidas no ano de 2023. O Bidu teve um início muito ruim no Corinthians e não conseguiu bater essa meta, ou seja, o Corinthians não adquiriu mais 50% dos direitos por R$5 milhões. O tempo passou, o Corinthians não foi atrás para adquirir um percentual maior e agora, supervalorizado, o Bidu pode render bem pouco dinheiro ao Clube de Parque São Jorge. Bom, tem alguma chance da vinda do Malcom? Falaram muito no Twitter. Coringá. A questão foi levantada ontem por um cara que eu gosto muito, tá? Que é o Careca Batalha, que é um influenciador de Corinthians e tal. Márcio Careca? Não é o Márcio Careca. É Careca também, ele parece o Zupac, se você for olhar. O Careca, o Careca Batalha, gente finíssima, pô, baita cara legal. É bom. Fiel, não é? Análises Fiel. É bom. Análises Fiel. E é um cara que sempre dá notícia de Corinthians, tá nos bastidores do Corinthians, é um cara identificado com o clube, voz da torcida, aquela coisa toda. E ele ontem trouxe a informação de que o Corinthians tentava, de maneira emergencial, no fechamento da janela, assim como o Santos trouxe o Veríssimo, uma bomba de mercado, um atacante bomba e tal. E muita gente, obviamente, foi atrás para apurar e tal. Eu também falei com algumas fontes do Corinthians que falaram, olha, é impossível, não dá e tal, nem que a gente quisesse, não dá tempo, não tem grana, enfim, aquela coisa toda. Eu falei, posso ficar tranquilo? Pode. E aí depois o próprio o pessoal repercutindo no Twitter e tal, acabou falando, né, ele acabou dizendo que era o nome que ele tinha apurado, que ele tinha informação que era do Malcom, que seria uma volta do Malcom ao Corinthians, não no sentido de fechamento de janela, pela proximidade do dia 3 ali fechar, mas uma janela especial pelos conflitos que estão acontecendo no mundo árabe. Então... Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha só, quero começar falando do Tadieres. O Corinthians está confiante em relação a pagar a dívida com o Tadieres. A dívida atualizada, tá? Vou te passar o valor correto, 7 milhões de dólares. Na verdade é 7 milhões e 200 mil dólares. Chega aí a 38, quase 38 milhões de reais. É um valor alto. O Corinthians fez 3 propostas, tá? Primeira proposta, pagar à vista com um belo desconto, não aceita. Segunda proposta, com parcelamento. E a terceira proposta, eu não sei qual é essa terceira proposta,
né, eu digo a forma, né, de pagamento que o Corinthians ofereceu, enfim, mas foi essa terceira proposta que o Corinthians ofereceu ao Tadieres que agradou o clube argentino e que traz confiança à diretoria do Corinthians, que vai acertar a dívida com o Tadieres, né? Dívida lá na época, né, de Augusto Melo, enfim, que deu a entrada, não pagou, aquela coisa toda lá, né, enfim, impostos, aquela coisa toda que você sabe, Augusto Melo deixou muitas dívidas aí para a atual gestão, tá bom? Então, ó, o Corinthians super confiante, em breve devemos ter novidades em relação à dívida, né, e a quitação, né, da dívida do Corinthians com o Tadieres, evitando mais um transfer ban. Deixa o like. João Ricardo, eu avisei vocês, foi vetado, tá? Eu sempre avisei, sempre falei, né? Até hater falando, tu errou. Eu falei, o goleiro não está contratado. O goleiro não está contratado. E no final tá aí, né? Ganhei mais uma, né? E ganhei para a glória de Deus, porque quem tá com a verdade, meu amigo, quem tá com a verdade, Deus abençoa, tá? Então, não adianta esse papo, foi vetado. Um goleiro de 38 anos com uma cirurgia no ombro, o Corinthians tinha gente forçando a barra, querendo, o Corinthians não queria, né? Gente lá em cima do Parque São Jorge não queria, então não vai ser contratado, entendeu? Eu ouvi a seguinte frase, né? Ficam tentando um jogador que a gente não quer, aí passam vergonha depois, entendeu? Foi essa frase que eu ouvi, tá? Só para você ter uma ideia como não queria o João Ricardo. Aí o jogador veio para São Paulo, fez exames, voltou. Enfim, fica como a minha opinião. Eu acho que nem foi exames que vetou o cara, tá? Opinião só. Feeling de um jornalista que pega a informação aqui, pega ali, tá? Mas enfim, fica como reprovado nos exames. Mas dificilmente o João Ricardo ia vestir a camisa do Corinthians, tá? Hora de falar sobre o Corinthians. E André será ou não negociado com o Milan? Posso contar que a ideia do presidente Osmar Stabile, nessa segunda-feira, era de só negociar o atleta se o Corinthians conseguisse 24 milhões de euros. Vale a lembrança de que o acordo praticamente fechado havia sido sinalizado em 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Stabile tem sido pressionado por pessoas próximas e também por torcedores, além do Dorival Júnior, para não vender o André. A nova pedida de 24 milhões de euros inviabiliza o acordo. Só que o Stabile tem sido pressionado pelo Milan a assinar o que ele já havia combinado, sob o risco de perder o processo na FIFA, ter de entregar o André e ainda sofrer uma punição. Nessa segunda-feira havia uma reunião marcada entre o Stabile e o empresário do jogador, o Diogo Silva. Não consegui a confirmação se essa reunião aconteceu. A reunião estava programada para as 19 horas no Parque São Jorge. A novidade é que ao longo de todo o dia o Stabile mandou recados ao representante do André de que só toparia negociá-lo por 24 milhões de euros. A saideira sobre esse assunto: o André seria liberado, usaria essa semana de folga por conta da eliminação no Campeonato Paulista para viajar até Milão, onde faria exames médicos e assinaria o contrato, embora a transferência marcada apenas para metade do ano. Sem esse acordo entre Milan e Corinthians, a tendência é que o André fique de bico. Vamos ver como é que essa coisa se resolve. Antes de mudar de assunto, só outra informação importante do Timão: João Ricardo, goleiro contratado do Fortaleza, não será mais jogador alvinegro. Ele foi reprovado nos exames médicos. Vale a lembrança de que ele acaba de vir de uma cirurgia no ombro. Corinthians desistiu da contratação do atleta, que não chega mais por empréstimo até o fim da temporada, prorrogável por mais um ano. E essa história de que o Corinthians pode apresentar um reforço de última hora, vale a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior termina nas próximas horas dessa terça-feira. E o Careca Bertalha, que cobre o Corinthians há bastante tempo, chegou a publicar em suas redes sociais que o Corinthians estava tentando a contratação de um jogador atacante que viria do mundo árabe. Muita gente imaginando, especulando, sonhando com o retorno do Roger Guedes, até porque o Careca chegou a afirmar que esse atleta, se contratado, mudaria o patamar alvinegro. Pois bem, antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol alvinegro que afirmou: não tem bomba nenhuma hoje, pode cravar que não vem ninguém até o fim da janela de transferência. Cheguei a perguntar: e o Roger Guedes? Não tem nada de Roger Guedes. Isso não significa que em algum momento o Corinthians não tentou entender as condições em relação à possibilidade de repatriar o Roger Guedes. Vale a lembrança de que o Catar é um dos alvos do Irã em meio a um conflito armado de proporções que a gente não conhece, mas o fechamento da janela se encerra em algumas horas e há a garantia, vou até dizer, do Marcelo Paes, com quem conversei, Marcelo Paes assegurando que não vai haver contratação de jogador
para o Corinthians, pelo menos vindo do exterior. Não dá para descartar que até 27 de março, quando se encerra de vez a janela por aqui para atletas que atuaram em campeonatos estaduais, que o Corinthians possa trazer mais alguém. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.